E Maracanã, quando foi a sua estreia no Maracanã, você lembra? A minha estreia no Maracanã foi contra o Flamengo. Olha. Foi contra o Flamengo. É um fato interessante também. No jogo do meio de semana, contra o Bom Sucesso, eu estava na reserva do Assis. Não sei se vocês lembram do Assis, zagueiro. Era um jogador que dava porrada pra caramba, jogador Paraíba, né? Respeitado por todo mundo e capitão da equipe, né? Então, eu estava no banco e nesse jogo contra o Bom Sucesso, o Assis tomou o terceiro cartão amarelo e não pôde jogar, não ia jogar contra o Flamengo no domingo. E eu ia sempre, depois dos jogos, eu ia de carona com o Manfrini, né? Manfrini atacante. E eu não sei se ele falou, entendeu, sem querer, ou se ele foi de propósito, ou se foi maldoso, se não foi. Chegou numa hora da conversa ali, ele falou assim, poxa, caramba, domingo a gente não vai ter o Assis, pô, que azar nosso, né? Aí eu pensei comigo mesmo, porra, cara, mas quem vai jogar sou eu que vou jogar, né? Como é que ele fala um negócio desse com um garoto, né? E aquilo ali não me intimidou, ao contrário, aquilo ali me deu mais força ainda, né? Mas se fosse uma outra pessoa, poderia ter desmotivado o cara, pode ter dado insegurança. Eu era um moleque ainda, eu era garoto, né? Eu sei que esse jogo eu fui o melhor jogador em campo. Eu acho que nós empatamos de 1-1 o jogo, se eu não me engano. E eu nunca contei essa história, né? Porque nunca ninguém tinha visto isso. E um dia na praia, um torcedor falou, Edinho, eu vi tua estreia no Maracanã e você deu um lençol no Zico, né? Aí eu falei, rapaz, eu dei um lençol no Zico. E eu não podia contar essa história porque não tá ninguém. Quem poderia me ajudar a comprovar isso, provar isso, né? Então, quer dizer, hoje eu conto isso. E eu nunca contei para o Zico também, mas um dia eu vou contar. Certamente quem apanha sabe, né? Não, curiosamente veio aqui no Fala Craque o Delay. E o Delay disse que na estreia dele foi contra o Flamengo também. E ele já entrou naquela de, porra, ali garoto, né? Vou dar uma porrada no Zico. E que quando ele foi, ele tomou o lençol, né? O Zico deu um lençol nele, ele ficou descadeirado e... Eu vou pegar esse filho da puta. Segue. Ele tentou pegar o Zico, mas não deu. Você não tinha jogado no Maracanã pela base ainda? Isso foi já no profissional? Tinha. Bem de leite joguei várias vezes. No juvenil joguei várias vezes também, entendeu? No profissional foi contra o Flamengo. O profissional foi contra o Flamengo. E jogar na máquina tricolor? Na máquina tricolor foi um orgulho muito grande, né? Uma experiência muito grande também. Assimilei tudo daqueles jogadores. E também foi um outro momento que eu pude estar em campo com jogadores que eu recebi em 70 na Princesa Isabel. Né? Ou seja, tinha Paulo César, tinha Rivelino, tinha Marco Antônio, tinha Carlos Alberto Torres, tinha Pérez. Ou seja, tem mais satisfação do que isso e mais orgulho do que isso você chegar na Princesa Isabel, um garoto de 15 anos, falar e pensar, o que eu realmente quero é aquilo ali, estar jogando, quer ser recebido, como eles foram recebidos, e 5 anos depois eu estou junto com eles jogando na máquina tricolor. Ou seja, isso não tem preço, né? Verdade. Só dar uma pausinha aqui para falar das participações que a gente está tendo aqui. Tem um monte de gente já falando aqui. O Zé Maria Simas mandou um monte de mensagem. Quando a gente estava conversando sobre os grandes nomes tricolores, ele falou, esqueceram do Casal 20 e do Romerito. Verdade, são dois ícones que a gente não falou sobre eles. O Gilmar Camacho está dizendo, grande Edinho, minha primeira vez no Maracanã foi contra o Vasco em 80 com gol do Edinho de falta. Quem mais? O Alexandre Felga, grande craque Edinho, um abraço a todos, saudações tricolores. E o Ricardo Alvenato, grande Edinho, meu eterno camisa 5 no jogo de botão. Obrigado por tudo que você fez pelo nosso Flusão. Estava no Maracanã no gol de falta de 1980. A gente vai lembrar. Bacana. E outro fato também interessante, você vê, eu sempre sempre fui um zagueiro, né? Mas sempre com a cabeça, a mentalidade de atacante. Tanto é que eu comecei a usar 5, porque eu não me admitia, né? Jogando com 3, jogando com 4, jogando com 2, entendeu? Apesar... É mesmo? Isso aí. Veio por causa disso. Né? Olha.
aí, lógico que depois, quando eu voltei pro Fluminense, eu usei a 2. Lá no Grêmio também usei a 2. Mas na Udinese eu joguei com a 5. Na seleção brasileira, você não podia escolher, né? Eu joguei com 4. Mas se eu pudesse escolher, eu queria escolher jogar como zagueiro, mas com a 10, entendeu? Com a 9, com a 11, entendeu? Na Europa é mais fácil, né? Hoje em dia também a numeração é toda doida, né? Porque quando eu fui para a Udinese, né, eu usava 5 no Fluminense, e me perguntaram qual era a camisa, como era líbero também, era mais fácil você escolher. Porque líbero não é um zagueiro, entendeu? O líbero é um jogador que constrói mais, que é um jogador que pensa mais, jogador que está sempre mais atento às coisas, entendeu? Tem a liberdade de criar um pouco mais. E como eu usava 5, me perguntaram, eu falei, não, eu gostaria de continuar com a camisa número 5. E foi o que aconteceu. Voltando à máquina, quem foi que fez a sua perna tremer quando você viu frente a frente? Ninguém. Isso não. Agora, eu tive a satisfação, né, o orgulho, o Rivelino, o Paulo César. Paulo César é um monstro. Paulo César é um monstro. Quando ele iniciou a carreira dele, com 17 anos, lá no Botafogo, poxa, ele iniciou fazendo, na estreia dele, foi fazendo 3 gols contra o Flamengo. E esse dia eu estava no Maracanã, mesmo não sendo Botafogo, né? Mas tendo uma admiração pelo Botafogo, que meu avô era botafoguense, o Paulo César era craque, né? Paulo César. Então eu tive também a satisfação de estar nas concentrações no quarto com o Paulo César. Imagina só, cara. Opa, tem história. Tem história isso aí, né? Isso aí tem história. Tem história isso aí, não tem não? Isso aí tá na história, né? Não, mas as histórias de bastidores naquele quarto. Tá. Eu vou te falar uma coisa. Eu quando me encontro pouco, né? Mas quando me encontrava com os jogadores da resenha, eu lembrava de muita coisa, né? Mas eu não sou o cara que, sozinho assim, eu não sou o cara de ficar lembrando das resenhas, né? Então, eu acho muito bacana. Outro dia eu estava até vendo um podcast do Zico falando, né? Ele tem uma memória... O Zico lembra de tudo, né? Até quando a gente fala uma coisa que é mentira, ele fala que é mentira. Mas aí você, com PC, Rivelino, jogou ao lado do Capita. Como é jogar ao lado do Capita? Capita parecia uma criança, coitado. Ele ficava... quando a gente viajava nesses bondes do Nordeste, aí tinha muito amistoso no Nordeste, né? Então, era eu e Robertinho. Robertinho, ponta direita, ele era metido a lutar jiu-jitsu, né? E eu também gostava, né? Tanto é que depois que eu parei de jogar futebol, eu lutei jiu-jitsu, dei uma parada agora. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Então, e na época eu não era. Então a gente ficava brincando no quarto de luta, alguma coisa assim. E o Carlos Alberto entrava, rapaz. Ele entrava. A gente dava tanta porrada nele, entendeu? O Capita. Capito, imagina só, o Capito, do qual eu aprendi muita coisa com ele, tive o orgulho, a satisfação e a sorte de jogar do lado dele, ele como zagueiro central, ele era lateral direito, né? Isso. E como zagueiro central era um monstro também, né? Um cara muito técnico, né? Então, a gente dava tanta porrada nele, até o Alexandre Santor, nunca soube disso. Mas a gente batia muito nele. Eu mandei para o Alexandre avisando que você ia participar conosco agora. E ele falou assim, esse aí é ídolo de verdade, disse ele aqui, mandando mensagem pra gente. Você estava na estreia do Rivelino num sábado de carnaval, 4-1 no Corinthians? Estava, sim, mas eu era ali eu estava iniciando minha carreira no reserva, né? Sim. Ali jogou, se eu não me engano, jogou Assis, né? Sim. Estava no banco, era sábado de carnaval. Que doideira, muito chateado e satisfeito ao mesmo tempo, né? Porque antigamente, sábado de carnaval, você não perdia carnaval, porque era folga, né? Eu acho que foi o primeiro sábado de carnaval em que teve um jogo no Rio de Janeiro. E 40 mil pessoas. Virou uma tradição. Olha. Até hoje, um jogo no Rio de Janeiro, esse foi o primeiro. Ideia do Francisco Horta. Ideia do Francisco, revolucionário Francisco Horta. Ele revolucionou o futebol. E botou todo mundo para jogar no sábado de carnaval. Uma outra coisa importante também, que na época,
os jogadores, os times de futebol concentravam, né? Concentravam nas concentrações do próprio clube. Né? Flamengo tinha, Fluminense também tinha, e vários tinham, né? E não se concentrava em hotel. E quando se viajava, os hotéis que o jogador concentrava, que os times concentravam, era hotel 4, 5, não, era 2, 3 estrelas, às vezes nem estrela tinha, entendeu? Uhum. E era no lugar afastado, porque era só bagunça, ninguém queria receber jogador de futebol. E o Horta foi o primeiro que colocou time de futebol em hotéis de 5 estrelas. Não só no Brasil, que nossa concentração era no... Para aquele hotel que tem lá. Não era Nacional? Nacional, Hotel Nacional, né? Isso. Hotel Nacional, e toda vez que a gente viajava, só ficava em hotel de primeira classe, entendeu? De 5 estrelas. Então, você fala de viagem, eu ia te perguntar isso. Você, com a máquina, viajou para a Europa, né? Campeão em Paris, campeão na Espanha, Teresa Herrera. Pô, o garoto devia estar radiante, né? Viajei também no Chile, né? Chile foi campeão também no torneio no Chile também. Foi muito bacana viajar. Imagina viajar com esses jogadores todos, né? E onde a gente ia, onde a máquina ia, era lotação total, né? Todo mundo queria ver esses jogadores. E eu ali no meio, né? Foi muito bacana. Uma experiência que adquiri pro resto da minha carreira, pro resto da minha vida. A gente conversou aqui com o Robertinho, com o próprio Delay, e eles contaram algumas histórias dos treinos nas paineiras. Você lembra de alguma coisa desses treinamentos? Do Mário Sérgio, na Kombi? Aliás, eles disseram que você era um dos que mais se aborreciam, porque você corria e eles iam de Kombi. E eles davam Como é que era isso? É verdade. Não, eu me aborrecia em cima, mas em função do time em si, entendeu? Mas individualmente, eles que iam pagar com a carreira deles, entendeu? Como muitos pagaram. Agora, eu não, eu tinha objetivos claros na minha vida, entendeu? Que eu queria ser aquilo ali que eu presenciei aos 15 anos de idade, a chegada da seleção brasileira no Léo Isabel. Eu sempre tive muito claro isso. Tanto é que eu sempre fui um cara que treinei muito. Eu fazia de tudo, cabeceava pro gol, cabeceava defensivo, chutava gol, lançava, batia falta. Tanto é que eu fiz gol de falta, fiz gol de pênalti, ou seja, eu treinava muito, né? E teve até no meu início da minha carreira, isso é um fato interessante também, que até eu nunca contei, que era muito difícil um garoto, né, de 18 anos, entrar num time profissional de um time fechado, porque os profissionais ficavam 4, 5 anos no mesmo time, porque era a lei do passe, não tinha a lei do passe ainda, não tinha o passe livre, né? Então, se juntava aquela panelinha no bom sentido, né? Às vezes no bom sentido, às vezes não, e dificilmente você tinha abertura de jogadores mais jovens ter oportunidade de jogar. E uma época eu estava treinando no Fluminense, né, com os profissionais, e eu, depois do treino, eu comecei a treinar muito, né? Pedia o auxiliar para me treinar, e treinando, aí chegou um zagueiro para mim e falou assim: aí, moleque, tá querendo aparecer? Aí eu olhei para ele, né, moleque, né? Olhei para ele e pensei assim: rapaz, eu não quero aparecer não, mas eu quero a tua posição, né? E segundo, eu quero fazer tudo aquilo que você não fez. Eu pensando comigo mesmo, a resposta foi para mim mesmo, entendeu? E, logicamente, depois eu peguei a posição deles, né, porque eram 2 zagueiros, né, peguei a posição deles e fiz a minha carreira. E eles continuaram regredindo, né, e eu sempre subindo. Ou seja, assim, eu sempre tive um objetivo claro na minha vida, o que eu queria, entendeu? E consegui. Só, infelizmente, não consegui ter essa volta que a seleção de 70 teve na Princesa Isabel. Porque a minha geração, infelizmente, acho que a grande injustiça do futebol mundial, né? A maior injustiça que eu já vi na vida. A grande injustiça, com certeza, também, né? Mas acho que a nossa geração não conseguiu trazer essa premiação para o nosso povo, para o nosso brasileiro, porque nós tínhamos em 3 Copas do Mundo que nós participamos, né?
nós tínhamos condições de trazer o Caneco. A palavra que eu queria usar é o seguinte, é frustração. Acho que a frustração da nossa geração de não ter trazido a Copa do Mundo para o Brasil. Voltando à Kombi das paineiras, tinha a história do tiro no pneu, tinha um monte de coisa curiosa, né? Isso aí era Mário Sérgio, né? Isso era Mário Sérgio. É fato ou fake? É fato ou fake? É fato. Bom, Mário Sérgio era o cara mais sacana que tinha, entendeu? O cara mais... brincava com todo mundo, só que você não podia brincar com ele porque ele vinha com uma coisa mais pesada para você. Nós íamos para as paineiras, né? Então, só voltando para responder aquela inicialmente. Acho que o pessoal saía correndo no começo das paineiras, no quilômetro 0 ali, no hotel das paineiras, e ia 3, 4, 5 quilômetros, né? E muitas das vezes a Kombi ia lá buscar os jogadores, e alguns gostavam de voltar andando, né? Então, o que acontece? Quando a Kombi subia, muitos jogadores entravam dentro dela, né? E ia até o final, quase final, né? E chegava faltando 1 quilômetro, saía e ia correndo, e os preparadores físicos lá esperando, e ninguém, como se diz... Percebia. O negócio do Mário Sérgio é o seguinte, o que o Mário Sérgio fazia? O Mário Sérgio sempre andou armado, né? Sempre tinha uma arma. Então, nós íamos com várias Kombis da Laranjeira para cima, e na volta as Kombis vinham uma atrás da outra, né? E o Paulo César é um medroso do caramba, né? Todo mundo era medroso, mas o Paulo César era o mais medroso do que todos. Ele estava na Kombi da frente e o Mário Sérgio na Kombi de trás. Aí alguém falou assim, olha, o Mário Sérgio vai atirar na gente. Aí apareceu o Mário Sérgio com uma pistola do lado de fora, né? Lá de fora, assim, aí o Paulo Sérgio olhava e todo mundo se abaixava e o Paulo Sérgio tirava para cima. Então a gente desceu as paineiras todas assim, entendeu? Ele apontando a arma pra gente e atirando para cima. E o PC morrendo de medo, né? E o PC comprou um Puma, zerinho na porta da Laranjeira. Você que frequentou muito a Laranjeira, você sabe que tinham duas carrocinhas de mate, uma do lado do outro, né? E de pipoca também, que vendia, né? E a gente estacionava o carro ali, não tinha problema de estacionar isso na calçada. E o Paulo Sérgio comprou um Puma conversível, zerinho, acho que era preto e branco, branco e preto, né? Branco com a capota preta, uma coisa assim. Aí estacionou do lado da carrocinha, Mário Sérgio sacana como sempre, né? Ele pegou não sei quantos sacos de pipoca, jogou dentro do carro dele, do Paulo César, e pegou mate, jogou mate também, quer dizer, meio que batizou. Ou seja, eram brincadeiras assim que hoje em dia ninguém ia admitir. Imagina, né? Vamos voltar ao Fluminense, campeão de 80, com a base, tendo o time base com a base. Foi o seu grande momento no Fluminense? Foi um dos grandes momentos, né? De 80 foi ali, só que ali foi o inverso de 76, 77, 75, 76. Por quê? Porque ali eu estava comandando, apesar de ser jovem ainda, comandando os garotos, né? Os garotos de uma geração abaixo da minha, que era Edivaldo, que era Tadeu, que era Paulo Goulart não, mas que era o Delay, que era o Robertinho, e que era o Mário, que era o Zezé, né? Então, quer dizer, eu era um jogador de 25 anos, né? um garoto de 25 anos, com mais experiência, muito mais maduro, muito mais vivência também, em função disso tudo aí que eu passei com esses grandes jogadores que a gente já citou, e eu meio que estava comandando esse time. E eu sentia isso, os jogadores sentiam isso dentro do campo, pediam isso, me cobravam isso, né? Então, quer dizer, foi um momento bacana, porque eu com 25 anos, capitão da equipe, líder da equipe, seleção brasileira e tudo mais, 2 Copas do Mundo já nas costas, Olimpíada, Pan-Americana, olha só, cara, tanta coisa, né? Então, e foi importante para a gente ter feito o gol da vitória, né? Gol da vitória. De uma cobrança de falta, da qual eu sempre treinava
naquela situação ali, naquele posicionamento ali. Apesar de ter tido sorte. Roberto Dinamite e o Guina pularam e a bola passou entre os dois. A gente falou muito de seleção brasileira e um dos símbolos de seleção brasileira, quando a gente fala, é o Zagallo. E, curiosamente, em 80, o Zagallo estava atravessado na sua garganta. Ele teve que te engolir. Você estudou bastante, então você conhece bem a minha história, hein? Isso, Eu sei até o seu celular há 40 anos. É verdade. O caso do... Foi mais ou menos, eu escutei, eu vi um pouco o podcast teu, a entrevista tua com o Paulo Vitor, né? Isso. E ele falou do Cláudio Duarte, não foi isso? Não comentou? Do Zagallo? Foi do Cláudio que tirou ele do time lá em Brasília, não foi? Ah, sim. Não foi isso? Foi. E que depois ele veio para o Fluminense, montou o time do Fluminense, não foi isso? Depois saiu para o Flamengo, não foi? Isso. Cláudio Garcia. E que aí vocês perguntaram, vocês estão engasgados com o Cláudio? Aí ele respondeu, claro que sim, né? Claro. E foi a mesma coisa, no caso do Zagallo foi a mesma coisa. O Zagallo veio, vindo da Arábia Saudita, veio com vários pensamentos, veio com muita novidade, armou o nosso time como ele queria armar, ele gostava de armar sempre um ponto esquerda, voltando, como ele fazia na seleção brasileira quando ele era jogador, né? A característica dele. E ele fazia muito bem isso com o Mário, né? E o Fluminense com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de estrutura, né? Faltando tudo, short rasgado, meia rasgada, não tinha água, às vezes não tinha, enfim, dinheiro não tinha, né? Eu fiquei 9 meses sem receber. Quando eles tentavam me pagar, eu falava que era melhor pagar o jogador do que me pagar. E eu fiquei muito tempo sem receber também. E o Zagallo montou o time. E uma dessas oportunidades, veio um time do México querendo contratar o Mário Tilico, né? O Mário, era Mário português, né? E com muito dinheiro, dólar, muito dólar, né? E o Zagallo não deixou o Mário ir. E a gente ficou muito chateado com isso, porque a gente via a dificuldade que a gente estava sofrendo, e o garoto recém-subido das carteiras de base, com o salário ainda baixo e tudo, e não deu essa oportunidade para ele. E logo o Zagallo, que era assim, né? Sabe como é que era o Zagallo, né? Rapaz, no passado 2 semanas, posso estar me enganado aí no tempo, o Vasco da Gama, e ele tinha uma multa no Fluminense, o Vasco da Gama ofereceu para ele uma proposta, ele aceitou a proposta, pegou o dinheiro, pagou a multa do Fluminense e foi para o Vasco da Gama. Rapaz, aquilo ali eu fiquei indignado porque era uma oportunidade que o garoto ia ter, que era o Mário, né? O dinheiro, dólar, e na época, falaram do quanto que era na época, era muito dinheiro, coisa que a gente não tinha era Cruzeiro na época, né? E Cruzeiro não tinha nem como se rivalizar com o dólar. Enfim, aí ele foi. E por coincidência também, essa mesma história do Paulo Vitor, a final foi contra o Vasco da Gama, do Zagallo. Claro que a gente deu a vida, né? Apesar do nosso time tá muito fechado, muito certinho, né? E era um time que todo mundo se gostava. A gente deu a vida naquele jogo. Rolou no vestiário antes do jogo, esse papo rolou? Foi lembrado? Isso aí não rola, entendeu? Eu não gosto de colocar isso na hora, porque isso pode até soar como vingança, e pode até jogadores não entenderem. Como a gente tem um grupo sempre heterogêneo, cada um pensa de uma maneira, né? Então cada um pode levar para um... E tem várias histórias assim, né? Cada um pode levar para outro caminho, entendeu? Então, como por exemplo, também na época não se gostava muito de se falar em dinheiro antes de jogo, véspera de jogo, porque alguns jogadores poderiam levar para outro caminho e ficar pensando no dinheiro e de repente não conseguir desenvolver todo o seu futebol, entendeu? Então, eu nunca levei eu como capitão, nunca levei esse argumento para que o jogador se motivasse. Mas no final do jogo foi bom, né? Ah, foi. Dá um gostinho diferente, né? Procurou por ele, não? Falou com ele, nem deixou para lá? Não. Eu não sei. Eu acho que a gente nunca comentou isso, né? Ou comentamos. Eu não sei se as entrevistas
eu comentei isso alguma vez, devo ter comentado, entendeu? Eu sei que nunca isso veio à tona em todo esse meu período aí de entrevista de tudo, e nunca vi Zagallo comentar isso, nem os outros jogadores também, entendeu? Mas que nós tínhamos esse sentimento, nós tínhamos. E ele teve que te engolir. Acho que daí que veio essa frasezinha dele, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Já começou ali, né? Começou ali. Eu queria voltar agora no teu retorno ao Brasil, para falar do retorno para o Flamengo e de todo o entrave que teve com o Fluminense, né? Que você já tinha tido na saída e teve novamente, né? Apesar de estar treinando no Fluminense, o Fluminense refugou na hora de te trazer de volta, né? Infelizmente, não poderia ter acontecido isso que aconteceu comigo, sendo um jogador sempre foi referência, né, em todos os sentidos no Fluminense, né? Tanto é que vocês sabem disso, que na época, até o Sérgio começou a falar isso, na época era Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco da Gama, e eu no Fluminense. No Botafogo, infelizmente, não tinha Mendonça, tal. O Botafogo estava muito mal nesses períodos, né? Então, o que acontece? O ídolo era eu, entendeu? Um zagueiro era ídolo do Fluminense, referência, todo mundo queria imitar o Edinho, todo mundo queria ser Fluminense pelo Edinho. Inspirei muita gente também em relação a isso. E saí da maneira que eu saí, porque foi uma briga. Eu não tinha muita noção, porque fizeram até o enterro do Silvio Keller, não sei se você sabe disso. Lembro disso. Fizeram o enterro do Silvio Keller nas Laranjeiras, desfilaram, fizeram um caixão com o Silvio Keller nas Laranjeiras toda, entendeu? Ou seja, ninguém admitia o Edinho sair do Fluminense, cara. E eu também, essa negociação que foi com o São Paulo, eu não queria ir para São Paulo, eu não queria ficar no Brasil. Por isso que eu esperei até o final, porque a minha intenção era sair do Brasil, porque eu não queria, eu sabia o quanto eu era importante e quanto eu fui importante no Fluminense, entendeu? Porque eu representava o torcedor dentro do campo, eu era profissional exemplar. E isso é o que logo no início, como o Sérgio falou aí, a introdução, do Pinheiro falar isso, que era verdade, entendeu? Para fazer isso, cara, você vai ser considerado o melhor jogador criado na base do Fluminense, cara. Isso aí é único, cara. Não tem, cara. Não tem. Enfim, aí acontece. Aí voltei pro Fluminense. Quando eu voltava de férias no Brasil, eu treinava no Fluminense. Eu ia nas Laranjeiras treinar. E em 87, quando eu estava retornando para o Brasil, eu estava nas Laranjeiras treinando também. E aí já com 3 Copas do Mundo. E já com 3 Copas do Mundo e capitão da Copa do Mundo. Um ano só depois da Copa do Mundo, eu retornando ao Brasil. Ou seja, ainda muito recente, cara. Muito recente. Eu estava com 32 anos. 33 anos. Muito jovem ainda, né? Ou seja, e teria condições. Aí foi quando se aventou a minha possibilidade. Quando souberam que eu ia voltar para o Brasil, aí começaram a torcida começou a se manifestar, a se movimentar para eu poder voltar para as Laranjeiras, entendeu? E é o que eu queria, que eu sempre falei isso, eu queria voltar e terminar minha carreira nas Laranjeiras. Foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu. O Fábio Egito não quis. O Fábio Egito não quis, né? Aí ainda foi, não foi nem muito legal, cara. Ainda perguntou se eu, quase que eu falo que jogaria, né? Porque eu poderia retornar lá a minha infância, né? Com 15 anos. Mas ele perguntou, você joga de meio de campo, não? Aí eu falei, quase que eu falo que sim, mas eu queria 10, a 9, a 11, né? Porque meu início foi de atacante. Eu não queria 5, eu queria que eu fosse volante. A posição que eu menos gostei de jogar, quando eu jogava improvisado, em algumas vezes no Fluminense, era de volante. Porque volante, ou bem ou mal, você tem que manter uma posição. E eu não conseguia manter a posição. O negócio era do meio para frente. Eu lembrei agora, a gente conversou com o Paulo Vitor aqui também. E, curiosamente, o sonho do Paulo Vitor era se despedir no Fluminense do futebol. E ele não conseguiu. Ele ia voltar e acabou não voltando, e ele acabou
É uma mágoa que ficou, né? Foi uma mágoa que ficou na carreira dele. Ele não se despediu do Fluminense. Inclusive, defendeu um pênalti nas Laranjeiras jogando pelo Volta Redonda. Fluminense. Eu já fiz 2 gols contra o Fluminense, mas essa palavra mágoa é um sentimento muito pesado, que inclusive traz muita coisa ruim para você mesmo, entendeu? Eu nunca tive, apesar de muita gente falar, você tem mágoa do Fluminense? Eu nunca tive mágoa do Fluminense, ao contrário. Eu achei que o problema foram essas pessoas que estavam à frente do Fluminense, que não souberam respeitar, entendeu? Um ídolo, né? Um ídolo respeitado, que inspirou muitos torcedores a vontade do Fluminense, cara. Não quer dizer que você vai ser titular ou não. Titular ou não é o treinador que escala, cara. Não é o dirigente que escala. E tem uma história também, Sérgio, que você deve saber. Quando o Roberto Dinamite foi para o Barcelona, eu sempre conto essa história também. O Roberto Dinamite, que era uma referência no Vasco da Gama, Zico no Fluminense e eu no... O Zico no Flamengo e eu no Fluminense, o Roberto Dinamite não foi bem no Barcelona, não se adaptou em Barcelona. E, não sei se você sabe disso, vocês dois sabem disso, o Flamengo estava trazendo o Roberto Dinamite para o Flamengo. Já tinha o contato, já estava tudo acertado já. Verdade. Quando Eurico Miranda soube, ele entrou no meio e não admitiu que um ídolo do Vasco da Gama fosse vestir a camisa do Flamengo. E não foi para o Flamengo. Ele fez um esforço e voltou para o Vasco da Gama. Tanto é que na estreia dele ele fez 6 gols contra o Corinthians, se eu não me engano. Foi isso? 5 gols, né? Pois é. Não, a outra bateu na trave. E aí você volta... Não, no caso não voltou, né? Mas estava no Rio e foi parar no Flamengo, campeão brasileiro. Aí o que acontece? Quando o meu amigo Julinho Leitão, de infância, flamenguista roxo, doente, sócio do Michel Acerto, quando soube, meu amigo me admirava, né? Jogamos juntos. Como eu falei, flamenguista roxo. Quando ele soube e eu não ia para o Fluminense, rapaz, ele movimentou todo mundo, Michel Acerto, todo mundo, não, você vai para o Flamengo, porque me queria no Flamengo, porque eu era a cara do Flamengo e tal. E foi isso que aconteceu. E o Zico estava lá, né? E o Zico estava no Flamengo também. E o Zico no Flamengo. Em 2 minutos, acertamos tudo no Flamengo. E aconteceu essa história maravilhosa ali de campeão de 87, da Copa União, um time maravilhoso. Até o Zico, outro dia nesse podcast, falou que foi o melhor time. Compararam de 91 e esses times de 87. Ele diz que em 87 tinham quase todos os jogadores de Copa do Mundo e a maioria campeão do mundo. É quase uma máquina, esse time de 87. Pouca gente lembra. Falam muito de 81, falam de 2019... Mas esse time de 87 era muito bom. Isso aí. Então, o que acontece? Então, me deu essa oportunidade também de ser campeão brasileiro, porque até então eu não tinha sido, pelo Fluminense, dessas duas 175, 116, que bateu na trave, como você falou também. E depois eu retorno, olha só como é que pode. E depois o Fluminense se mostra interesse na minha contratação. Logo depois de 87, e em 88 eu volto para o Fluminense. Você foi ao Flamengo jogando no camisa 2. Você foi para o Flamengo só para ser campeão brasileiro. Só para ser campeão brasileiro. Que coisa, hein? E jogou ao lado do Leandro. Você teve a oportunidade, eu estava reparando isso, curioso. O Carlos Alberto Torres era lateral direito e virou zagueiro e jogou ao seu lado. E o Leandro era lateral direito, virou zagueiro e jogou ao seu lado. Só que aí teve o sentido inverso, né? Porque ali eu aprendi muito com o Carlos Alberto, né? Porque eu era um moleque iniciando e o Carlão era uma concura. Esse era muito bom, né? Em qualquer posição que jogasse. E de zagueiro central ele deu show, né? E o Leandro, lateral direito, também deu show como zagueiro, mas ali ele também aprendeu muito comigo, entendeu? Porque ali a maneira de se colocar, de se posicionar como zagueiro, ele tinha um pouco de dificuldade, não tecnicamente falando, mas em termos de posicionamento,
ele tinha muita dificuldade. O Leandro te deu algum susto nos domínios de bola que ele tinha? Já veio gente aqui falando isso. Moser, né? Que acha, dá um chutão, ele saía jogando. Olha só, os zagueiros têm que estar sempre olhando o pior do outro, entendeu? Sempre não acreditando que possa dar certo. Sempre tendo um plano B. Então, tem que sempre desconfiar. Sempre desconfiando, né? Mas mesmo confiando. Né? Então, quer dizer, teve um lance que eu gritei, mas não tinha como ele ouvir, né? Foi um jogo contra o Vasco da Gama, que o Romário... Aquele gol que o Romário fez, deu lençol no Zé Carlos, lembra desse? 88, exatamente. Lançaram uma bola nas costas do Leandro, e eu fiquei para trás, nas costas do Leandro, a bola quicou na frente do Leandro olhando para o Zé Carlos, e o Romário atrás do Leandro. Mas o Romário atrás do Leandro de esperteza, entendeu? Então, quando o Leandro virou de costas e se direcionou para a bola e ameaçou cabecear, quando a bola quicou, ela subiu verticalmente. E quando a bola sobe verticalmente, você não tem força para cabecear numa distância longa, porque ela não ganha força, né? E o Leandro talvez não soubesse disso, ou não entendeu que o Romário se fez de bobo para depois dar um pique, entendeu? Quando a bola quicou e a bola subiu, eu pensei comigo mesmo, falei, Leandro, não cabeceia essa bola. E ele cabeceou essa bola. Aí o Romário passou à frente, a bola não pegou força, e não foi para cima, não foi nos braços do Zé Carlos. O Romário deu lençol no Zé Carlos e fez o gol. Então essa foi uma das únicas vezes que eu desconfiei, sabendo que ele não ia fazer aquilo que eu achava que ele ia fazer, entendeu? E foi o gol do título, né? Porque no jogo seguinte, o Vasco jogava pelo empate, teve o gol do Cocada, que o Vasco já era campeão, mas o gol do título foi exatamente esse, do Romário. Gostei de você falar isso. Fez o gol do título, o Cocada fez o gol do título, mas que já era campeão. Porque diz até hoje que esse drible que foi em cima de mim, que o título foi o gol do Cocada, entendeu? Ali foi o que chamam de cereja do bolo, né? Cereja do bolo, né? Se o jogo tivesse terminado empatado, o Vasco era campeão também. Mas ali, quer dizer, eu oriento os zagueiros, que ali, tecnicamente, eu fiz tudo certo, entendeu? Deu errado. Por quê? Porque a bola estava um escanteio a nosso favor, eles saíram em contra-ataque e foi no bico da grande área. O que eu fiz? Eu tapei o fundo, que era a perna direita dele, que eu não sabia que ele estava na área. Ele poderia cruzar e tinha alguém na área e fazer o gol mais facilmente. Deixei ele cortar para a esquerda, que não é a praia dele, e ele chutar. O que ele fez? Ele fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Ele cortou para a esquerda e chutou. Só que a bola foi lá no ângulo, né? Estava escrito, Foi lá no ângulo, e Zé Carlos não pegou a bola. Vamos falar de Copa do Mundo? Não, peraí. Tem uma passagem ainda, de 87, que entrou na história, no folclore, como queira dizer, que foi o entrever entre você e Giovani do Vasco no jogo do Brasileirão. Verdade. Isso aí é a minha fama de cotovelada, né? O que aconteceu? Eu teve um lance que eu protegi a bola, e ele achou que eu tivesse dado cotovelada nele. Isso foi no primeiro tempo. E saímos discutindo. No intervalo, vocês dois. E ele é bem menor que você. Bem menor do que eu, mas só que a pilha que jogava em cima dele era muito grande. Ele entrou pilhado. Aí, no segundo tempo, a mesma coisa. Lançaram uma bola, foram lançar uma bola e ele correu do meu lado. Quando eu virei de costas, eu botei o cotovelo. Eu botei o braço, como ele é baixinho, né? O cotovelo pegou no rosto dele. Mas nesse caso, eu dei a cotovelada nele, porque eu também já estava meio pilhado. Eu não estava pilhado, mas eu estava puto com ele, porque ele falou porção de besteira, entendeu? Um cara baixinho daqui falou porção de besteira. E aí eu dei a cotovelada nele. Aí acontece, quando eu dei a cotovelada nele, ele saiu me empurrando, me chutando, me empurrando. Como a gente estava em velocidade, eu me joguei e rolei
porque eu rolei para ele não ficar perto de mim. Eu rolei até a grande área, né? A grande área. E quando eu falei, acabou, né? Aí ele veio para cima de mim e se jogou em cima de mim. Aí ameaçou dar um soco. Quando ele deu um soco no meu rosto, eu de cabeça para baixo, eu virei. Aí ele tentou dar do outro lado, eu virei de novo. Aí eu falei assim, porra, agora acabou, né? Porra, 3 socos, né? 2 socos, né? Acabou. Aí foi meu erro. No terceiro, eu virei assim, ele pegou e deu um soco e arrebentou meu malar, né? Aí eu falei, caramba, aí ele foi expulso. Eu saí, quando eu saí do campo, eu falei, caramba, me quebrou todo. E tentei voltar e não consegui, porque estava tudo quebrado aqui. Aí saí de campo e no dia seguinte eu fiz uma cirurgia. E no Flamengo teve esse problema também, porque foram 2 situações. Uma foi essa, que eu fiquei 1 mês parado, né, no Flamengo, e uma outra também que eu tive um problema eu estava construindo a minha casa, e acabava o treino, eu ia para casa, não almoçava direito, não recuperava, e tive um problema de labirintite na época, né. Aí fiquei também uns 15 a 20 dias parado. E um fato interessante, por isso tudo aí, que eu fui o único jogador que naquele ano não perdeu com o Flamengo. Todos os jogos, a gente empatou ou ganhou. Todos os jogos que eu joguei, né? E o reencontro com o Giovani? Quanto tempo depois? Depois eu nunca levei isso para fora do campo, entendeu? É claro, se ele tivesse levado, a gente ia ter que me posicionar. Mas depois ficou tranquilo, nunca deu um problema. Teve uma treta também mais recente com o Juninho Pernambucano, né? De um comentário qualquer que você tenha... Essa foi boa. Eu como comentarista, né? Eu critiquei o Juninho. Porque o Juninho queria fazer coisas. O Juninho, na hora que ele pegava a bola, lembra quando ele era jovem? Ele sempre corria nas costas do lateral, naquele espaço vazio ali, né? E quando ele voltou da França, ele queria fazer a mesma coisa, né? E eu, no meu comentário técnico, né, falei que aquilo que ele estava fazendo, ele estava prejudicando não só o Vasco da Gama, como também a ele próprio, porque aquela jogada não estava surtindo efeito, né? Eu achei que foi uma crítica normal. Eu não fui como se diz, eu não desrespeitei, não fiz nada, porque eu nunca desrespeitei nenhum atleta e nenhum treinador também, porque eu não vou desrespeitar a profissão que eu exerci a vida inteira. Enfim, aí eu estou em casa estudando, olha só, a televisão aqui em cima de mim, né? Eu estava sem som, estudando para o próximo jogo, que o jogo era domingo, e ele jogando no sábado, em São Januário. Aí acabou o jogo, o repórter da Sport TV, os 2 juntos, aí priorizaram a Globo, né? Aí a Sport TV ficou esperando. Aí quando acabou do Globo, ele botou a mão no microfone e falou assim, Edinho, tá aí? Aí eu olhei assim e falei, eu achei estranho, né? Aí parei a televisão, voltei, né? Eu aumentei o volume e vi ele perguntando se era o Edinho que estava... Aí eu falei assim, pô, esse cara vai falar alguma coisa, vai me questionar no ar, cara, né? Pô, imagina, como é que eu vou fazer? Eu não sou muito de conseguir, eu não consigo bater boca nervoso, entendeu? Eu passo logo, vou logo para finalmente, né? Xingar e tudo, né? Eu não sou muito de... Aí eu falei, caraca, eu vou fazer se eu pego esse cara. Aí eu fazia jiu-jitsu, né? Do lado da escola das minhas filhas. Do lado da escola das minhas filhas, que era da escola Ítalo, não era Franco Brasileiro, né? Ali na Gávea, né? E o Juninho, que veio da França, botou os filhos dele lá, os filhos dele lá também. E eu sempre que eu estacionava meu carro ali, eu sempre via o Juninho ali, entendeu? Ou buscando ou levando os filhos. Aí eu falei, tá legal. E eu ia com minha mochila, com meu kimono lá de fora e minhas luvas de boxe, né? Que eu lutava boxe também. E nesse dia, eu falei, Aí botei o meu kimono dentro da mochila e a minha faixa roxa do lado de fora logo, né?
E minhas luvas já iam do lado de fora. Aí fiquei esperando o Julinho lá, cara, Julinho lá. E nada de aparecer. E não apareceu isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Um dia eu estou na Sport TV, o Mário Jorge, falou, o que está acontecendo com você, Julinho? Eu falei, aconteceu isso. Eu vou pegar esse cara, Ah, não, o Julinho, o cara quer falar com você e tal. Eu falei, dá meu telefone para ele. Já liguei várias vezes para ele, não consegui falar com ele. Outra coisa, liguei várias vezes para ele, não consegui falar com ele. Ele sabia que era o meu telefone. Eu quero falar com ele. Aí eu liguei para ele, não atendeu. Aí o negócio foi morrendo, acabou por isso aí, por isso mesmo. Ele nunca mais falou nada, também não falei nada. Nos encontramos algumas vezes quando ele era comentarista lá do Sport TV, e que ele falava mal dos outros pra caramba, inclusive falou mal de repórter, inclusive acho que foi demitido por causa disso, né? Dos caras que frequentavam os clubes. Né? Enfim, foi só isso que aconteceu. Agora, eu fiquei numa dúvida. Quando ele perguntou se você estava na transmissão, ele falou alguma coisa ou só fez a pergunta? Não, o que eu entendi é que ele ia querer me questionar de alguma coisa. Tá, mas não chegou a questionar. Não, que não chegou. Eu entendi isso, entendeu? Se tivesse questionado, aí teria sido pior ainda. Ia ser pior ainda, mas ia ser bom para ele, ruim para mim. Como é que eu ia no microfone falar alguma coisa, cara? Verdade. Ele ia sair grandão, ia ser pior ainda, porque aí eu ia para cima dele mesmo, entendeu? Entendi.